pergunta que chegou muito pra gente, doutor Ramon, foi relacionada à pedra nos rins. Já que o urologista cuida também do sistema urinário como um todo. Exato. E aí o que a gente tem a lhe perguntar é o seguinte, o que causa, por que ela dói tanto, como reconhecer uma cólica renal, tem várias perguntas com relação a esse assunto. Então, a primeira confusão, Gabi, que vem nisso aí é o seguinte, assim, ainda hoje a gente vê muito assim, o pessoal associa muito o urologista ao homem, né? E assim, realmente assim, a gente vai fazer parte da avaliação e do tratamento do aparelho reprodutor masculino, mas a gente faz o tratamento e o acompanhamento do aparelho urinário de ambos os sexos. Que homem e mulher tem, né? Isso, né? Então assim, rim, bexiga, ureter, que é como a gente chama o canudozinho que leva o xixi do rim até a bexiga, ambos os sexos têm. E assim, o cálculo renal, eu costumo até fazer essa pergunta e que às vezes até o pessoal toma susto no consultório, que é o seguinte, assim, ó, cálculo renal, por incrível que pareça, ele não dói, né? Quando o cálculo ele está no rim, ele está lá. Estou até bebendo água aqui do seu lado, viu, doutor? Ele pode até lhe causar infecção, e a infecção causar alguns sintomas, mas assim, a gente faz esse chamamento para a gente entender que é o seguinte, assim, ó, o que causa dor na cólica renal é a dilatação do aparelho urinário. Então, assim, quando você está com a cólica renal, esse cálculo que estava no rim resolveu mobilizar por algum motivo, e aí pode ser desde atividade física, a ingesta de líquido, mas assim, o fato é que esse cálculo, ele estando lá, a gente vai conversar sobre o que aconteceu para ele estar lá, mas quando ele se mobiliza, ele desce para esse canudozinho que a gente chama de ureter, ele obstrui a saída da urina e o xixi fica preso para cima. Esse xixi represado é que vai fazer um negócio que a gente chama de hidronefrose, que é a dilatação do rim, e isso sim que causa dor. Então, assim, você esperar ter dor para você conhecer que você tem cálculo renal é a pior situação. Então, assim, mais um motivo de você estar fazendo seus exames para estar avaliando isso. E quando a gente parte para, vamos dizer assim, a etiologia, que é assim, a parte de formação dos cálculos a causa, né? renais, isso causa, a gente vai estar intimamente ligado à atividade física, falta de ingesta líquida e o que a gente come, né? Então... Olha, caindo na alimentação de novo, nos hábitos alimentares que a Gabi tanto gosta de alertar aqui. Exatamente. Continue, doutor Ramon. Então, aí assim, basicamente, a formação você precisa ter, quando você está em uma situação que o rim ele está recebendo líquido suficiente, ele está drenando de uma forma eficiente, você está fazendo xixi, vamos botar assim, quando o seu corpo está pedindo, o que é que eu quero dizer? Situações como tem muitos profissionais de saúde, vamos chamar a atenção aqui bastante, tem muitos pacientes professores, mas não só professores, balconistas de lojas, de padaria, enfim, que assim, costumam até naquela correria do dia a dia, de estar fazendo uma coisa, segurar muito a vontade de fazer xixi. E já vai quando não está conseguindo mais. Isso traz sérias consequências, além de deixar, vamos botar assim, esse xixi engarrafado. Quanto mais ele fica preso, ele vai dar a possibilidade de solutos que tem dentro dessa urina, que deveriam já ter saído, estarem se agregando e estarem formando os núcleos dos cálculos. E a partir daí... Solutos são substâncias sólidas, tipo algumas areinhas. É como se precipitasse. Exato. Você deixa ele parado, ele precipita a substância. A urina não é só água, né? Ela tem água e tem essa parte sólida que fica dissolvida, mas pode ser que haja um desequilíbrio. É isso? Deixar parado muito tempo. Exatamente. E assim, isso daí o que a gente nota que é mais frequente na formação desses cálculos o que a gente chama de oxalato de cálcio, né, que é a parte do cálcio, e ácido úrico, né? Sendo que o oxalato de cálcio, a principal fonte vem do osso, né? Ao contrário do que o pessoal acha, que às vezes vem do leite, vem do queijo, vem praticamente do osso, e ele só sai de lá porque está faltando exercício físico para compactar o osso, e tem muito sal e açúcar no sangue atraindo cálcio. Então, o tratamento mais importante para a gente tentar evitar, quando você diminui o sal e açúcar da alimentação e pratica atividade física, praticamente o cálcio fica onde tinha que ficar
e o xixi ele fica livre, praticamente água. Então, Uau. de uma forma calma. Peraí, que é muita coisa aqui. Tocou meu coração, doutor Ramon. Muita coisa aqui interessante. Quer dizer que a base da formação da pedra nos rins é o cálcio, é um dos principais componentes. Isto. Cálcio este que é também o principal componente dos nossos ossos. Isto. E esse cálcio dos ossos tem que estar nos ossos, por obviamente falar. E diferente do, não é o cálcio que está ingerindo-se, hein? Não é o leite, não é a Isso. suplementação de cálcio que muitas vezes alguns pacientes perguntam. É aquele cálcio que, por deficiência de atividade física ou por um excesso de sal e açúcar no sangue, esse cálcio começa a sair do osso e circular em nosso sangue. E ao ser filtrado nos rins, porque o sangue obviamente passa pelos rins, ao ser filtrado, esse excesso de cálcio pode gerar um cálculo que vai crescendo. A partir do momento que ele fica obstrutivo, gera uma dilatação, que é a tentativa do nosso corpo de parir, né? É um parto, na verdade, de parir esse cálculo, e esse parto isso. É doloroso e causa uma das piores dores conhecidas pela medicina. Veja como dá pra gente entender o manual do nosso corpo de maneira clara. Isso é saúde de verdade. Uau, doutor Ramon, então quer dizer que para eu prevenir que eu forme cálculos, que eu forme pedrinhas nos meus rins, eu preciso me exercitar frequentemente, reduzir a ingesta de sal e açúcar e ingerir líquido, água. Porque a gente achava que era só água, né? Até muito tempo ficou então, só beba água, não é só isso. E tem a verdade, quanto mais você bebe, assim, você tendo o hábito de beber água, você vai deixar essa urina cada vez mais líquida. Isso ajuda, assim, ó. Infelizmente, vai ter realmente, assim, a situação genética na área, né? Assim, tem gente que faz tudo errado e não tem cálculo. Tem gente que luta para fazer tudo certo e ainda mesmo assim continua tendo cálculo. Então, o fator genético realmente, assim, ele influencia, ele é mais assim. Os hábitos de vida em cálculo são realmente o que definem os pacientes que vão ter muito problemas e assim, às vezes como o Dr. Ronald falou, a tentativa de eliminação desse cálculo, que é uma tendência do nosso corpo de tentar se resolver aquilo, como é um parto, a depender do tamanho desse cálculo, ele traz situações catastróficas muito depender graves, do tamanho da cabeça do menino. Exatamente. Pode ser um trabalho de parto sofrido, né? Não? Exatamente. E um outro ponto importante, doutor Ramon, que eu acho que vale frisar também para os nossos ouvintes, é o fato de não ter o hábito de segurar o xixi. Eu achei interessante essa coisa da precipitar, que tudo isso fica precipitado e fica ali esperando para acumular e grudar um no outro. E que assim, é uma das coisas que a gente está aqui citando esse mau hábito como uma das consequências para a formação de cálculo, mas para uma série de outras alterações que vai ser assim, vamos falar aqui, uma basicamente que a gente está muito acostumado a ver nas mulheres, que assim, vamos dizer, você vai estar, na medida que você ficar com essa bexiga muito cheia, ela vai pesar mais. E você tendo esse hábito, ela vai acabar danificando as fibras da musculatura, que é o detrusor, que é o músculo da bexiga, e isso, para sua melhor idade, vai lhe trazer problemas para você conseguir fazer um xixi melhor, mas também ele vai começar a forçar muito o chamado assoalho pélvico, que é a musculatura que segura essas estruturas. E daí você vai começar a ter essas, vamos dizer, a parte da bexiga descer, que é justamente os prolapsos, que é o que o pessoal chama de bexiga baixa. Bexiga caída. Então, assim, isso é uma das coisas que, assim, não que seja determinante, mas uma coisinha vai influenciando e vai ajudando isso a acontecer em idades cada vez menores. Nossa, fantástico, doutor Ramon. Inclusive essa questão do peso, perfeito, principalmente para as mulheres, essa questão do assoalho pélvico, a gente fala tanto que com o passar da idade, até a capacidade de segurar o xixi é uma tosse, é um espirro. Então, perceba, pesar isso é exatamente assim, ó, quando, assim, pra gente homem perder xixi é muito mais difícil. A gente tem, vamos dizer, a gente tem o esfíncter, que é o músculo que realmente segura, que fecha a bexiga. A gente tem a próstata, né, que está na frente, que já é uma estrutura que ajuda também a segurar. Tem uma uretra, que é mais longa porque tem o pênis.
As mulheres, vocês vão ter basicamente um ângulo que é mais ou menos de 120 graus quando vocês nascem lá, meninazinha, e isso ao longo da vida, ele pode ir se perdendo mais ou menos, mas isso é um dos mecanismos de continência de vocês. A uretra, que é muito curta... É uma curva que vai ficando cada vez menos curva. Vai ficando cada vez mais reta. Mais reta. O que Quando vai facilita a ficando mais saída. reta, facilita a saída. Então, assim, acaba que assim, quando vocês perdem essa curva, vocês ficam praticamente com o esfíncter e com a uretra, que é curta. E quando vai chegando perto lá dos 50 anos da menopausa, que os hormônios do estrógeno baixam um pouquinho, essa uretra começa a ficar um pouco mais relaxada e frouxa. Então vocês perdem o segundo mecanismo, fica só com um. Então começa a ser. Então, se você consegue trabalhar nesse assoalho para você refazer esse ângulo, refazer essa curva, você melhora bastante. Maravilha, meninas, nada de segurar xixi, a qualquer sensação esvazie e vai entender mais sobre como fortalecer o seu assoalho pélvico entre as suas atividades físicas. Acho que Atividade física, fisioterapia se for necessário, mas Exato. sempre a base de tudo é a consciência e a informação clara.